Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um conteúdo do nosso canal. Neste momento eu estou no centro de Roma, na Praça da República, e hoje vamos falar de uma basílica, de uma igreja muito importante para a história cristã e também na religião católica, pouco conhecida. E se você ama a arte, é a igreja certa. Muitas pessoas elas vão no Vaticano, no Coliseu, elas vão na Fonte di Trevi, mas elas esquecem de conhecer essa igreja aqui, ó, Santa Maria dos Anjos e dos Mártires, construída por Michelangelo Buonarroti, exatamente, o mesmo Michelangelo que fez a Capela Sistina, o Moisés e que fez também a Piedade. É ele mesmo. Se você quiser conhecer, vale a pena entrar. As pessoas passam por aqui e veem uma entrada pequena, né, meio rústico, não muito bonita, mas essa foi a intenção do sumo artista. Por que este lugar é importante? Porque ele foi construído naquela que antigamente eram as termas do imperador Diocleciano, o imperador que fez uma perseguição terrível contra os cristãos, pior do que a perseguição de Nero. E sobre isso voltaremos a falar em um próximo vídeo, né? Alguns grupos cristãos, eles começavam o seu calendário não no nascimento de Jesus, que vem a ser homologado depois, mas alguns começavam da última perseguição de Diocleciano, que foi algo realmente traumático para os cristãos daquela época. Ele começa a construção destas termas, que vem a ser inaugurada em 306 depois de Cristo, e com a invasão dos gotos, dos vândalos, ela é abandonada, ao ponto tal que virou, digamos assim, uma área onde parentes, sobrinhos do Papa Júlio III colocavam seus cavalos. Então virou abandonada por muitos séculos, né? E antigamente, em vez, era algo incrível. Ela foi também depredada, seja pelos bárbaros, mas também, né, o Papa Sisto V, o famoso Papa Sisto V, pegou o Caledarium, que era a área de água quente, ele praticamente expropriou, ele praticamente tirou todo o material para a construção da sua vila, né? do seu complexo residencial. Então, por muitos séculos, este lugar foi abandonado e foi usado para os seus materiais para a construção de outros complexos arquitetônicos. Mas o que é importante é que em 1541, um religioso de nome Antônio del Duca, ele andando por aqui, ele teve uma visão de uma luz, né, sobre o complexo das termas de Caracalla. Então ele faz pedido ao Papa da construção de uma igreja dedicada aos 7 anjos, aos mártires. Só que o seu pedido não é acolhido e por 20 anos nenhum Papa concedeu, né, essa autorização para ele, até 1561, quando o Papa Pio IV, ele, através de uma bula, ele decide a construção de uma igreja dedicada a Maria e aos anjos e aos mártires, né? Por isso que se chama Santa Maria dos Anjos e dos Mártires. Então o pedido de Antônio del Duca é realizado e um outro arquiteto que contribui na construção é o sobrinho, e o seu sobrinho era discípulo de Michelangelo Buonarroti, né? O famoso Giacomo del Duca, né? Tiago del Duca. E ele também contribui na construção deste complexo, que hoje é tão importante que esta igreja aqui dentro, ela é considerada a igreja onde as funções religiosas do Estado italiano são efetuadas, né? Aqui dentro casou o rei Vittorio Emanuele III, o rei italiano da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Hoje aqui dentro está sepultado, seja o Papa Pio IV, famoso pelo Concílio de Trento, porque ele é o Papa que conclui, né, o Concílio de Trento, então a Contra-Reforma. E também aqui está sepultados os heróis da Primeira Guerra Mundial, do qual o general Armando Dias, muito importante para a vitória na Primeira Guerra Mundial. Então é uma igreja que vale a pena visitar. Vamos entrar ali dentro porque há algumas curiosidades. A ideia de Michelangelo não era aquela de destruir. Muitos queriam uma completa destruição deste local e a construção de algo novo. Mas Michelangelo, gênio, ele reaproveitou e causou uma perspectiva. Eu espero que o meu português vocês possam entender e ser misericordiosos. Ele quis causar uma perspectiva, ou seja, no começo, na entrada, pequeno, vazio, austero, mas dentro, a magnificência. Vamos entrar ali dentro?
bora lá, tem muita história para contar. Vamos lá. Então, pessoal, aqui na entrada Basílica de Santa Maria dos Anjos e dos Mártires, nós vemos que ela é côncava. Por quê? Porque aqui funcionava o frigidárium. E o que era? Era a área nas termas dedicada à água fria. Então, era uma parte onde os romanos vinham se refrescar. Existiam também o calidárium, que era a parte de água quente, mas foi totalmente destruída na época do Papa Sisto V, que infelizmente, como eu disse antes, usou todo o material para fazer a sua casa, a sua vila. Nós vamos entrar, porque vale realmente a pena entrar, e vamos observar o efeito que Michelangelo queria. Então, fora, nós vimos um ambiente austero. Ele desejava isso também dentro, mas houve modificações. Hoje, a igreja mantém a majestade, né, a grandiosidade que ele tanto queria, isso ela manteve. Só que no século XVIII, né, para ser bem preciso, em 1750, houve uma reforma, claramente. Então, houve uma mudança no seu aspecto. Então, não exatamente como Michelangelo queria, mas a igreja permanece sempre linda, ok? Como eu disse anteriormente, Giacomo del Duca, que foi também discípulo de Michelangelo, ele que era siciliano, né, sobrinho de Antônio del Duca, ele manteve exatamente o projeto como queria o Buonarroti. Você tem que entender algo. Naquela época, Michelangelo ele já estava velho e ele estava ocupado em uma outra grande construção. Ele estava ocupado na construção da Basílica de São Pedro. Então, principalmente a parte da cúpula, né? Nós vamos fazer um vídeo próprio sobre a cúpula de São Pedro, que é algo incrível, né? Vamos falar também sobre o Duomo de Florência e vamos analisar um pouco a cúpula, essa grande revolução arquitetônica, que hoje é bonito, mas é incrível, e centenas de anos foi algo desconhecido, né? Ela, infelizmente, os seus segredos, o segredo de sua construção permaneceram desconhecidos. Então, vamos entrar para conhecer a igreja? Venha comigo. Então, pessoal, estamos na parte mais interna da Basílica, né? Uma área que praticamente está entre a sacristia e a igreja. Evitamos de falar dentro por respeito, sendo um local religioso. Mas o que é interessante que está aqui em volta é a própria arquitetura. Nós podemos ver ruínas romanas originais da época de Diocleciano e também dentro uma arquitetura maravilhosa, né? Essas pinturas, elas são sucessivas a Michelangelo. Elas foram feitas na época de Luigi Vanvitelli, um outro grande pintor, escultor, né, arquiteto italiano, que fez, digamos assim, a maior parte das pinturas. Hoje não será muito possível, pois a igreja está em restauro. Eu queria ter mostrado um relógio solar, pois esse relógio, né, quem vier na igreja vai poder ver, era um relógio próprio feito para as estações, ele tem uma precisão muito boa, né? Seguindo, obviamente, o calendário gregoriano. Nos próximos vídeos iremos a falar a diferença entre os vários calendários, gregoriano, juliano, mas aqui nesta igreja, nesta basílica, você vai poder encontrar. O que eu acho interessante nessa estrutura, nessas ruínas, é que muitos mártires cristãos, eles foram usados, né, para a construção deste ambiente. Como eu falei antigamente, essas termas eram enormes e Diocleciano, digamos assim, além de ter perseguido os cristãos, ele também usurpou as suas propriedades, né? Então, muitas pessoas perderam tudo e com esse dinheiro, né, parte desse dinheiro, ele financiou também algumas obras arquitetônicas em Roma. Então, pessoas na construção aqui morreram, outras foram martirizadas neste lugar, mas fato está que aqui existe uma história incrível. Então, venha, conheça conosco, nos siga. Se você gostou do conteúdo, então faz o seguinte, põe um joinha, divide a página, tá bom? Porque estamos aqui com muita história para contar. Um forte abraço.